2 Reis, capítulo 4, versos 23 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, o seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Senhor, nós lemos aqui a sua palavra, que o Senhor traga edificação para as nossas vidas e que nós possamos aprender com esse maravilhoso texto, ó Deus. Fala ao teu povo nesta noite. Abre o nosso coração e o nosso entendimento pelo poder do Espírito Santo. E nós oramos gratos a Ti, desde já, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus cuida do seu povo. Deus zela pelo seu povo. Deus jamais ficou em silêncio na história. Na história, verdade, passamos momentos temporários, nós vemos isso em que Deus, de forma temporária, por breve tempo, Ele se afasta um pouco do seu povo, principalmente quando o seu povo está debaixo de pecado, de idolatria, de rebeldia contra Ele, contra a sua palavra. Mas a grande verdade é que Deus sempre cuida do seu povo. O Senhor preserva a sua aliança, preserva a sua palavra e o Senhor cuida de nós. Então, na história da redenção, nós podemos ver que Deus, durante todo esse tempo, jamais deixou o seu povo sedento da sua palavra. Aonde há um filho de Deus, aí há a voz de Deus, aí há a sua palavra, o seu cuidado, o seu sustento e a sua perseverança. Na segunda-feira, na reunião de oração, eu preguei sobre esse mesmo capítulo, mas dos versos 1 ao verso 7, que vai falar da viúva. Não é? Nós temos a história de uma mulher que, conforme diz o texto no verso 1, era das mulheres dos discípulos dos profetas ali. E o seu marido morre e ela passa por uma grande crise, uma situação bastante complicada naquele momento. E nós vimos que Deus sustenta o seu povo, sustenta os seus filhos e tem cuidado deles nas mínimas coisas e nos mínimos e mais insignificantes detalhes. Então vou relembrar aqui alguns pontos desse texto, porque esse texto está em conexão com o texto que nós vamos ver nesta noite. Então, o que nós aprendemos com os versos 1 até o verso 7, com a história dessa viúva, onde ela tem ali o seu azeite multiplicado, suas dívidas são pagas, a sua fome e dos seus filhos é saciado. Nós aprendemos que mesmo sendo servos fiéis do Senhor, nós enfrentaremos tempos difíceis, tempos de tempestades e tribulações e dificuldades na nossa vida. Nós aprendemos também que o Senhor, Ele usa os poucos recursos que nós temos em nossas mãos e através deles, Deus produz o grande milagre nas nossas vidas. Nós aprendemos também, irmãos, que crer na palavra de Deus e no Senhor Jesus e nos seus profetas é obedecer, é se submeter à sua palavra. Obedecer é crer. Essa mulher, neste caso aqui, a viúva, ela obedece à voz de Eliseu, que naquele tempo era a boca de Deus para o povo de Deus. Naquele momento, ela se submete às ordens do profeta do Senhor, ela obedece, ela crê na palavra do Senhor. Nós aprendemos também a buscar o Senhor no secreto, no oculto, no escondido. Não é? Nós aprendemos que a grande maioria dos milagres extraordinários que acontecem na nossa vida e na nossa família, irmãos, acontecem nas portas fechadas da nossa casa. Não é?
Eu fico imaginando a alegria dessas crianças, desses meninos, vendo aquele azeite se multiplicar e a sua mãe derramando o azeite nas botijas e as botijas se enchendo e eles trazendo mais e mais vasilhas e as vasilhas se enchendo e o azeite não parava de jorrar até que as vasilhas acabam e o texto diz que então o azeite parou. Imagina a alegria dessa mãe e desses filhos e as portas e as janelas estavam fechadas. Que grande e extraordinário milagre. E nós aprendemos também que o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. O azeite, ele para, não é? Porque as vasilhas haviam terminado. Isso não quer dizer que a fé da mulher foi pouca, foi pequena, e ela poderia ter pedido mais vasilhas, que ela teria mais. Não é nada disso. O sentido do texto é que Deus supre todas as nossas necessidades. Aquilo que nós precisamos hoje, Ele nos entrega hoje. O pão de amanhã será entregue amanhã. E agora nós temos a história, a partir do verso 8, de uma mulher, conforme diz o texto da Sagrada Escritura. No verso 8, o texto diz assim: Eliseu passando por Sunem, onde se achava uma mulher rica. E aqui no original, não necessariamente é uma mulher rica simplesmente no sentido de ter dinheiro, mas era uma mulher proeminente. Era uma mulher que era notável naquela cidade. Muito provavelmente, sim, pelos seus bens, por suas posses, mas também espiritualmente falando. Era uma mulher notável, era uma mulher surpreendente, proeminente. Não é? E vendo ali Eliseu passando por aquela cidade, ela o chama para a sua casa, para dar alimento ao profeta de Deus. É muito interessante, irmãos, isso, porque Eliseu, ele tinha uma chamada ali escola de profetas no Monte Carmelo. E essa escola de profetas ficava a aproximadamente 25 quilômetros dessa cidade. Então a mulher, quando ela subia ali na cidade, nos lugares mais altos, ela podia ver o Monte Carmelo ao longe ali e poderia ter essa visão. Então, essa cidade era caminho para se chegar ali ao Monte Carmelo. Então, o profeta Eliseu passava necessariamente por ali. O texto diz que ela o acomoda na sua casa. Ela lhe dá pão para comer e um lugar para descansar. Nós vemos no texto, não é? No verso 10, façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto. Ela, na casa dela, constrói um quarto para o profeta Eliseu. Não é? Obra de pedreiro, ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então, o que ela fez? Ela supriu as necessidades do profeta, do homem de Deus. Ela reconhece nele a autoridade do Senhor e ela abriga ele na sua própria casa. Então, todas as vezes que Eliseu precisava passar por ali, ele se hospedava na casa desta mulher, no seu próprio quarto ali que ela fez para ele. O texto vai dizer, a partir do verso 11, que Eliseu, ele fica muito feliz com isso. Ele se surpreende com essa atitude, com esse carinho, com esse cuidado dessa mulher. E ele quer, de alguma forma, retribuir o favor. Com o coração grato, ele quer, de alguma forma, trazer algo para essa mulher, né? E no verso 13, nós vemos assim que, olha, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, não é? Você tem nos dado o alimento, você fez um quarto para nós, não é? Nós temos hospedagem, nós temos comida, estamos muito felizes com isso. O que há de se fazer por ti? O que eu posso, eu como profeta, como homem de Deus, o que eu posso fazer por você? E a resposta dessa mulher, irmãos, é surpreendente. Habito no meio do meu povo. Essa resposta, ela indica que essa mulher, irmãos, ela está completamente satisfeita, contente com aquilo que o Senhor tem dado a ela para ela viver. Nós vemos no texto, um pouco mais à frente, que Geazi, o servo de Eliseu, ele percebe que ela não tinha filhos.
E ela poderia ter pedido: Senhor, olha, eu sou casada há anos e até hoje eu não tive filhos. Eu não tive uma herança. Por favor, dá-me um filho. Mas não é essa a resposta dela. Ela diz: olha, eu estou satisfeita com o que eu tenho. Eu estou bem. Eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu estou contente, eu estou satisfeita com aquilo que o Senhor tem me dado. Irmão, se hoje Eliseu, chegasse para qualquer um de nós e perguntasse: o que eu posso fazer por você? Com certeza, teríamos muitas coisas para pedir para Deus, sim ou não? Teríamos muitas questões. Mas, de forma impressionante, essa mulher demonstra a submissão à vontade do Senhor, uma fé incrível. E ela diz: olha, estou contente, nada me falta. Eu habito no meio do meu povo, no povo da aliança. E nós devemos nos lembrar, irmãos, que nesse tempo aqui, era um tempo de grave crise econômica e política em Israel. Não estava nada muito bem naquela região. Aquela região estava passando por uma crise, por exemplo, no governo, onde nós vemos nos capítulos 1 e 2, Acabe está reinando, Jezabel está dominando aquela nação. Então ela e todos ali teriam motivos de reclamar, ou de exigir algo de Deus. Mas não é isso. Ela mostra ali um completo contentamento, uma completa submissão a Deus e a sua vontade. Mas então, diz a partir do verso 14, que o servo de Eliseu percebe que ela não tem filhos. No verso 15, Eliseu, homem de Deus, a chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. Verso 16, disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Abraçarás um filho. Irmãos, isso aqui é muito importante para que a gente possa entender essa história. O que significa uma mulher ter um filho naquele tempo? Significa que poderia ser dela a linhagem do Messias, a descendência do Messias. Havia um Messias prometido a Israel, aquele que seria o rei como Davi, aquele que governaria eternamente Israel, que libertaria o seu povo das opressões daqueles que os estavam oprimindo, aquele que seria o rei das nações. Havia essa promessa. Então, quando uma mulher era estéril, necessariamente ela estava debaixo do desfavor de Deus, ou de uma maldição de Deus, porque não seria através dela, através da sua linhagem, que viria o Messias. Mas Deus, na história da redenção, Ele mostra diversas vezes, em diversos casos, que Ele faz a mulher ser mãe de filhos. Ele faz aquela mulher estéril ser mãe de muitos filhos. Nós vemos isso no caso de Sara, esposa de Abraão. Nós vemos isso no caso de Rebeca, esposa de Isaac. Nós vemos isso no caso de Ana, mãe de Samuel. Não é assim? Então, por diversas histórias da Escritura, nós vemos que Deus, Ele converte o mal em bem. Ele transforma uma situação que a princípio parece ser uma maldição ou um desfavor em favor e em promessa. Vejam que ela diz a Eliseu: olha, não mintas para mim, por favor. Olha, tantos anos eu estou esperando esse filho e não veio. Não faça isso comigo. Não me fale, não me prometa algo que o Senhor não possa cumprir. Não faça, não me prometa aquilo que eu sei que não vai acontecer. Não alimente uma falsa esperança, uma falsa chama no meu coração. Por favor, não fale isso com a sua serva. Mas a história diz, irmãos, que conforme o profeta Eliseu havia falado, havia profetizado, dentro de um ano, ela engravidou e o seu filho nasceu. E esse menino cresce. E esse menino, conforme o texto aparenta dizer, é a alegria daquela casa. Essa criança começa a crescer, a se desenvolver.
E chegando em determinada idade, ele começa a trabalhar com seu pai no campo. Mas, ao que tudo indica, essa criança, esse filho da promessa, trouxe grande esperança para essa mulher e para essa família. A partir do verso 18 nós lemos isso. Mas a partir do verso 19, irmãos, algo acontece aqui. Um dia, esse menino está com seu pai no campo, trabalhando, e ele começa a reclamar de dores de cabeça. O texto diz, disse a seu pai, ai, a minha cabeça está doendo. O pai provavelmente pensou assim, bom, não é nada muito sério, ele deve estar cansado, ou o sol está muito forte, teve uma insolação, vou levá-lo para casa, vou levá-lo para sua mãe. O verso 20 diz que ele o tomou e o levou à sua mãe, e ficou ali com ela, e ele ficou agachado, com aquela dor, ajoelhado ali, ou prostrado junto aos joelhos de sua mãe. Mas ao meio-dia, essa criança, esse menino, morreu. Imaginem, irmãos, essa cena, essa situação. De repente, do nada, aparentemente estava tudo bem, as coisas estavam caminhando muito bem, aquele menino era a alegria da sua própria casa, e de repente esse menino passa mal. Um dia de trabalho comum, chega em casa, a mãe ali cuidando dele, e ele morre ali no colo da sua mãe. Nós, homens, somos pais, nós temos um tipo de sentimento diferente com relação a essas coisas. Mas as mulheres sabem muito bem que tipo de dor seria essa, irmãos. Seu filho morrendo no seu próprio colo. O que você faria? O que nós faríamos? Com certeza, nós nos desesperaríamos. Nós ficaríamos extremamente aflitos. Nós ficaríamos extremamente ansiosos. Buscaríamos ajuda. Clamaríamos por socorro. Ligaríamos para uma ambulância, pelo amor de Deus, ajude, o meu filho parou de respirar, ele não está acordando mais, ele está aqui, deitado nos meus braços, me ajuda. Uma reação natural, qualquer um de nós teria essa reação. Mas é por isso agora, irmãos, entrando diretamente no texto que nós lemos, e o tema dessa mensagem nessa noite é este: está tudo bem? Está tudo bem com você, com a sua família e com a sua casa? Nós aprendemos, irmãos, eu quero tirar pelo menos 3 lições das atitudes dessa mulher, que são incríveis. Atitude de fé, atitude de submissão a Deus, e a atitude, irmãos, de se aproximar de Deus, mesmo no meio da dor e do sofrimento. A primeira lição que nós aprendemos, que essa mulher, tomada de uma verdadeira fé, ela não apenas conhece o Senhor, ela reconhece que tudo vem do Senhor e de que tudo é para o Senhor. Lembram-se que ela não havia pedido esse filho? Vocês se lembram do texto? Pois então, esse filho é uma promessa do próprio Deus a ela. E essa criança aqui agora, ela morre. Esse menino está morto. E o que ela faz? Prestem atenção no verso 21. Ela pegou o menino no colo, sem falar nada com ninguém. Ela subiu, deitou ele sobre a cama de Eliseu, aquela cama que ela havia feito para Eliseu descansar, fechou a porta e saiu. Ela levou o menino morto à cama, fechou a porta e saiu. Não falou nada com ninguém. Não contou para ninguém. Ela simplesmente tomou uma atitude. Eu vou esconder o meu menino, ele está morto. Eu vou escondê-lo no quarto. Não vou deixar ninguém ficar sabendo que ele está morto. Mas isso tinha um grave problema, irmãos, na época. Nós sabemos pela lei que se as pessoas tocassem num cadáver, num morto, essa pessoa seria impura. Ela seria impura naquele dia. E ela deita o menino
na cama de Eliseu. Por quê? Será que ela queria se vingar do profeta? A resposta é não. Se ela fosse uma mãe comum daquele tempo, ou de todos os tempos, a primeira coisa que ela faria, ela iria para fora de sua casa, avisaria a todos: o meu filho está morto. Ele agora precisa ser chorado, ser lamentado e ser enterrado. Mas ela não faz isso. Em silêncio, ela leva a criança até lá, fecha a porta e sai, irmãos. Sabe por quê? Porque ela não está se preparando para o velório e nem para o enterro do seu filho. Ela está se preparando para a ressurreição dele. Ela cria, ela acreditava, irmãos, ela tinha profunda convicção. Ela sabia que ela não podia ter filho. Ela tinha certeza absoluta que aquele filho era um milagre de Deus na sua vida. E ao mesmo tempo ela sabia que o Deus que havia dado o filho a ela foi o Deus que havia tirado, mas era o Deus que poderia torná-lo a viver de novo. Então essa atitude de fé e de coragem, porque precisa ter coragem para fazer isso aqui. Vai que alguém abre a porta, vai que alguém vê a criança ali. Mas não, ela creu no Senhor, ela creu em Deus, ela foi atrás da sua resposta. A Escritura diz no verso 22 que ela chamou seu marido, preste atenção, não disse nada. Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: como assim? O que você vai fazer? Hoje não é festa de lua nova, hoje não é sábado, hoje não é dia de culto, hoje não é dia de festa, dificilmente você vai achar Eliseu. E ela disse: não faz mal. Irmãos, no original aqui, quando você lê esse texto, essa expressão não faz mal, do hebraico é shalom. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo de acordo com a vontade de Deus. Essa é a resposta dela. Não necessariamente aqui é um não faz mal no sentido de, eu vou mesmo assim. Não, ela diz, olha, não se preocupe. Está tudo certo, shalom, está tudo acontecendo de acordo com a vontade soberana de Deus. Só me dê o jumento e deixe que eu vá. E essa viagem, irmãos, não é como hoje, nós pegamos um carro e fazemos uma viagem de 25 quilômetros em 30 minutos. Eram pelo menos 5 a 6 horas de viagem. Era longe para viajar no jumentinho. Então vejam a confiança, a fé dessa mulher. Eu vou atrás da palavra, eu vou atrás do homem de Deus. Mas diante do marido, o que ela mostrou, irmãos? Está tudo bem. Shalom. Está tudo acontecendo de acordo com o propósito eterno de Deus. Mas o texto continua. Diz o texto, como nós lemos, ela pega o jumento, olha, me leva até lá, não se detenha, são 5 horas de viagem, nós vamos, só para quando eu falar. E eles foram. E partiu ela, verso 25, foi ter com o homem de Deus. E de longe, Eliseu ali no Monte Carmelo viu que era aquela mulher sunamita. E o que ele diz? Ele diz a Geazi, olha, é a mulher sunamita, é aquela onde nós nos hospedamos na casa dela. Vai até ela. E a pergunta é muito importante aqui também. Preste atenção. No verso 26. Aqui na nossa língua, né? Vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? No original, a pergunta, ela repete 3 vezes a palavra shalom. Eliseu manda Geazi, lembra? Geazi que vai, não é Eliseu que vai. E diz a ela assim, pergunta para ela, e diz assim, olha, ha-shalom com o seu marido? Está tudo bem com ele? Ha-shalom, está tudo bem com você? Ha-shalom, está tudo bem com o seu menino? A expressão é repetida 3 vezes no texto, irmãos. E olha a resposta da mulher. Ela respondeu no verso 26. O que ela respondeu? Shalom. Shalom. Está tudo bem. Está tudo acontecendo de acordo com a vontade soberana de Deus. Está tudo certo.
Está tudo acontecendo segundo o propósito de Deus. Mas, irmãos, nós vemos no verso 27, que o coração dela estava rasgado e destruído por causa da morte do seu filho. Presta atenção. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. E então se chegou Geazi para arrancá-la, presta atenção na força da expressão. Mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E aqui nós aprendemos o segundo ponto, irmãos, que a verdadeira fé, ela não desiste das promessas de Deus. E olha que atitude incrível. O marido dela podia resolver o problema dela? Não. Então, quando ele pergunta: o que você vai fazer? Está tudo bem? Ela diz: Shalom. Está tudo bem, está tudo certo. Será que ela estava mentindo, irmãos? Será que ela estava enganando ou escondendo algo? Não. Ela estava protegendo a sua própria fé de incrédulos, de pessoas que poderiam literalmente jogar areia na sua fé. E quantas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Nós contamos os nossos problemas a quem não pode resolvê-los. Nós contamos a nossa vida, muitas vezes, a quem não pode nos ajudar. E ao invés de nos auxiliar na nossa fé, nos dar um incentivo, nos levar adiante, geralmente essas pessoas vêm com palavras de derrota, de fracasso, e a nossa fé vai se apagando, vai se minando, e nós vamos desistindo. Mas o que é incrível, irmãos, é que essa mulher, ela tinha tanta convicção, ela tinha tanta confiança no Senhor, que quando o seu marido pergunta: está tudo bem? Ela diz: sim, Shalom, está tudo bem. Geazi, o servo de Eliseu, chegou lá. Não que ela não confiava em Geazi, não era isso. Mas é porque ela também sabia que não era Geazi que iria resolver o problema. Então, quando Geazi pergunta: olha, está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com você e com seu filho? Sim, está tudo bem. Mas não estava. O seu coração, irmãos, estava destruído. Estava em pedaços. Mas quando ela chegou diante do profeta, o que o texto diz, irmãos? O texto diz que ela, parece que tudo aquilo que ela estava segurando por horas, ela se derramou ali na presença de Deus. Ela agarrou no pé de Eliseu e ela chorava desesperadamente. E ela clamava, a ponto de Geazi tentar tirar ela, arrancá-la dali, ela não saía de jeito nenhum. E Eliseu diz: deixe, a sua alma está muito amargurada. Irmãos, nós aprendemos nesse texto, por meio da fé desta mulher, que nós devemos nos derramar, literalmente, de fato, é na presença do Senhor. Fecha a porta do teu quarto, entra lá, e se derrama, e se lança, e se joga. A gente tem que parar de procurar resolver os nossos problemas com pessoas que também não vão nos ajudar. Aqui tem uma grande lição. Tem uma grande lição. Como está a sua vida? Está tudo bem? Shalom, está tudo bem. Está acontecendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Pode ser que esteja tudo muito mal. Pode ser que esteja tudo quebrado na sua vida, mas não importa, está tudo acontecendo segundo a vontade soberana de Deus na sua vida, e Deus pode reverter essa situação. Mas a gente tem que aprender a fechar a boca, às vezes com outra pessoa que não vai nos ajudar, e abrir os nossos lábios diante de Deus, diante do Senhor Jesus, e é Ele quem pode nos ajudar. Então, se derrame diante do Senhor, se quebrante diante dEle, derrame o seu coração diante da presença de Deus, fale o que for necessário. E vejam que no verso 28, ela questiona, mas não é um questionamento, irmãos, de afronta. Prestem atenção, ela não está afrontando a Deus nem ao profeta, ela está perguntando: porventura, eu pedi um filho?
porventura, eu pedi esse menino? Não disse eu, não me enganes, lembra que ela falou? Por favor, não faça isso comigo. Não me dê falsas esperanças e falsas promessas. E agora ela vai dizer isso ao profeta, mas vejam, irmãos, é possível visualizar essa cena. Dá para ver. Essa mulher não está de forma arrogante, dizendo assim, está vendo? Eu não disse que você ia me enganar, seu impostor. Não é essa a situação. Você pode ver ali, irmãos, uma mãe quebrada, uma mulher destruída, uma mulher que está pedindo assim, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Por favor, me ajuda, me socorre. É possível ver essa cena acontecendo. E Eliseu, ele toma esse conhecimento. Essa mulher, ela não desiste. Lembrem-se, ela deixou o seu filho lá no quarto. Ele está deitado lá, com as portas fechadas. Ele está morto, irmãos. Agora, vamos fazer uma conta rápida. Se ela demorou 5 horas para vir até o Monte Carmelo, e ela exige a presença do profeta Eliseu lá no quarto, quantas horas? 5 para vir? 5 para voltar? 10 horas de espera, pelo menos. 11, 12 horas de espera. Essa mulher, ela insistiu, ela perseverou. Ela reconheceu que era a mão do Senhor sobre a sua vida, sobre esse acontecimento. Agora, irmãos, o reconhecimento, apenas o reconhecimento, né, não justifica a Deus. Ela reconheceu, olha, é o Senhor. Eu tenho certeza. Foi Ele quem me deu. E foi Ele quem tirou. É o Senhor. Mas além do reconhecimento, a verdadeira fé, ela traz justificação a Deus. Uma coisa é você dizer, é o Senhor. E outra coisa é você dizer, Deus está certo. Ele é justo. Ele é bom. Ele é misericordioso. É a mão do Senhor. É a mão dele sobre mim, sobre a minha vida. Mas Ele está certo. Isso que aconteceu é a mão de Deus sobre mim. Por favor, não faça isso comigo. Vejam a fé dessa mulher. Então, em terceiro lugar, nós temos, além do reconhecimento e da justificação de Deus por parte da fé desta mulher, nós temos também a aprovação. A aprovação da vontade de Deus. É o Senhor. Ele está certo. E mais, tudo o que Deus faz é bom. E tudo o que Ele faz é para a sua própria glória. Essa mulher está ali agarrada aos pés de Eliseu, pedindo ajuda. Mas ao mesmo tempo ela reconhece, é o Senhor. Ele é justo, Ele está certo. E ao mesmo tempo, tudo o que Ele faz é para a sua própria glória. Jó disse isso quando ele perdeu tudo. Sim ou não? O que diz o texto da palavra de Deus? O Senhor me deu, é Deus. O Senhor o tomou. Ele é justo. Mas ele conclui, aprovando Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé, irmãos. É a fé dessa mulher. Ela tinha certeza que se Deus quisesse, Deus poderia ressuscitar, trazer de volta à vida aquele menino. Por isso ela o deixou lá, trancado naquele quarto. E ao mesmo tempo, o terceiro ponto aqui, que nós aprendemos que a verdadeira fé, ela se aproxima e se apega ainda mais de Deus. Ela poderia simplesmente ter dito assim, bom, é Deus, tudo bem, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, vamos enterrar o meu filho. É isso que acontece na história? Não. Ela acreditou, ela creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos. Assim como Abraão, naquele episódio, quando ele está andando com Isaac, levando o seu filho para o sacrifício. Isaac pergunta,
pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Qual é a resposta de Abraão? O Senhor proverá, o Senhor providenciará o seu cordeiro. O Senhor providenciará o seu cordeiro. E o texto de Hebreus capítulo 11 vai dizer que essa resposta de Abraão, ele queria dizer o seguinte: olha, eu creio que, ainda que eu precise fazer isso mesmo, eu precise matar o meu filho, entregá-lo em sacrifício ao Senhor, Deus é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. E quando Abraão chega ao topo do monte lá, que ele vai imolar e sacrificar o seu filho, está lá o cordeiro. Né? Muitas vezes nós confundimos, pensamos que Isaac é ali a imagem de Cristo, mas não. Isaac é poupado, ele não é morto. Isaac representa nós, povo da aliança, que merecíamos a morte. Aquele que representa Cristo é o cordeiro que foi morto e imolado. A mesma fé de Abraão, irmãos, é a fé dessa mulher. Ela creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Então nós vemos pelo menos 3 atitudes aí, impressionantes. Essa mulher, pela sua fé, ela se agarra aos pés de Eliseu em grande amargura. Verso 27. Outro ponto de fé, irmãos, ela é sincera. A fé, a submissão a Deus, não faz com que nós sejamos hipócritas na presença do Senhor. Muito pelo contrário. Está doendo, está machucado, ela estava sofrendo, e ela colocou isso diante de Deus, ela colocou isso diante do profeta, ela é sincera em sua oração, mas uma sinceridade com muita reverência, com muito temor. Em terceiro lugar, ela insistiu e disse que não deixaria o profeta enquanto esse não respondesse aos seus pedidos de oração. Ela perseverou. Nós vemos no texto aqui que Eliseu, ele manda Geazi com o seu bordão: vai lá, viaja por mim, toca no menino e ele vai ressuscitar. A mulher disse: não, é você, Eliseu, você tem que ir lá comigo, você tem que estar lá. Então ela insiste, ela persevera, ela não desiste das promessas de Deus na sua vida. E meus irmãos, isso me faz refletir, porque quantas vezes e por muito menos nós desistimos das promessas de Deus na nossa vida. Problemas muito menores e muito mais insignificantes, não é? E nós desistimos das promessas de Deus. Nós perdemos, entre aspas, a fé no Senhor. Nós queremos voltar atrás. Nós queremos enterrar o menino e deixar essa história para lá. Mas a Bíblia nos mostra que nós devemos acreditar. Nós devemos perseverar, nós devemos insistir. Lembram-se da parábola que Jesus contou do juiz iníquo? Ele diz que a senhora o batia e insistia, e de tanto ela bater e insistir: julgue a minha causa, julgue a minha causa. Aquele juiz perverso julgou a causa daquela senhora, e Jesus disse assim: olha, aquele juiz, ele era mau, ele era ímpio. Imagina Deus, o seu pai, o vosso pai, se vocês insistirem, se vocês baterem, se vocês insistirem e perseverarem na presença do Senhor. Irmãos, concluindo essa história, qual é o resultado? Eliseu vai, ele volta ali, não é? Ele manda, ainda assim ele manda o Geazi mais à frente, com mais pressa. Geazi vai, toca o bordão no menino, não acontece nada. Eliseu chega, entra no quarto, fecha a porta, ele sozinho e o menino, ele se deita sobre o menino, olho no olho, boca com boca, e ele sopra o fôlego de vida ali, e aquele menino, ele ressuscita dos mortos. Verso 37 vai concluir essa história, dizendo que ela entrou, lançou os seus pés dele, e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Ela creu que Deus poderia, que Deus tinha poder para ressuscitá-lo dos mortos, e ela obteve o seu favor, porque ela creu, irmãos, no poder de Deus. Ela creu que Deus era poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Grandes lições nós aprendemos. Mas, concluindo, irmãos, o que é então essa verdadeira fé? Nós aprendemos no Catecismo de Heidelberg, no Pergunta e Resposta 21, diz assim: olha, a verdadeira fé é o conhecimento
e a certeza de que é verdade tudo o que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concebeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação, somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé no meu coração por meio do Evangelho. Essa fé é a fé da mulher sunamita. Tem que ser a nossa fé. Essa fé é a fé de Abraão. Essa fé é a mesma fé de Ana, mãe de Samuel. É a mesma fé de Davi também e de Salomão. Essa fé, irmãos, ela nos mostra o que é a verdadeira fé. Ela é insistente, ela é persistente, ela é perseverante, ela não desiste de Deus, ela insiste com o Senhor. Então, enquanto eu não sair daqui, olha, enquanto eu não tiver o meu favor, Eliseu, eu não largo os seus pés. Simbolizando ali, irmãos, quando nós nos agarramos a Cristo e dizemos assim, nós só vamos sair daqui quando o Senhor me abençoar. Não foi assim Jacó lutando com Deus? Olha, eu não te largo. Eu só deixo você sair daqui se você me abençoar. É a fé perseverante. É a fé nas promessas de Deus. É crer que Deus é poderoso. Deus é amoroso e misericordioso. Mas eu quero concluir, irmãos, que essa história, ela não é simplesmente a história da fé de uma mulher, da mulher sunamita. Assim como a primeira história também não é a história sobre a fé de uma mulher viúva e sem condições. Essas histórias na Escritura, elas apontam para uma história maior, mais bela e mais gloriosa. Essa história, a história dessa mulher, aponta para a história do próprio Messias, do próprio Cristo, do próprio Salvador. Cristo também, primeiro ponto aqui, ele reconheceu e se submeteu à vontade do Pai. Em profunda fé, crendo nas promessas de Deus e tudo que vem de Deus é para Deus. João capítulo 6, versos 37 a 39 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Reconhecimento. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso maior exemplo não é a mulher sunamita, o nosso maior exemplo é Cristo, é o Senhor Jesus. Em segundo lugar, Jesus ele justifica a sua confiança no Pai. Ele diz em João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Vejam, reconhecimento do poder, da soberania e da glória de Deus, justificação da vontade de Deus. É o Senhor e Ele é justo. Tudo o que Ele faz é certo e é correto. Cristo também disse o mesmo. E no final, a aprovação da vontade e da obra do Senhor. João capítulo 10, versos 17 e 18. O Senhor Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Cristo aprovou a vontade do Pai, entregando-se pelos pecadores. Então, irmãos, a fé verdadeira, essa fé que o próprio Espírito Santo gera no nosso coração, é uma fé que reconhece o poder, a soberania e a glória de Deus. É uma fé que justifica a Deus. Tudo o que Deus faz está certo. Tudo o que Ele faz está correto. Tudo o que Ele faz é bom. Tudo o que Ele faz é justo. E tudo o que Ele faz é perfeito. Em terceiro lugar, a nossa fé verdadeira aprova a Deus. É uma aprovação da vontade do Pai, no sentido de que o glorifica. É Deus sobre mim. Tudo o que Ele faz é certo, é justo e é correto.
e tudo o que Ele faz é para a sua própria glória, para o louvor do seu próprio poder. Que nós, irmãos, aprendamos com essa história, aprendamos com o Senhor Jesus a nos submetermos à vontade de Deus, a crermos que Deus Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele cuida de nós e que Ele pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida se nós crermos, perseverarmos e insistirmos e batermos e pedirmos e nos lançarmos diante da presença dEle. Amém? Senhor, obrigado a Deus pela sua palavra. Que o Senhor mesmo complete ela nos nossos corações. Muito obrigado pelo exemplo, Senhor, dessa mulher sunamita, em que nós aprendemos sobre perseverança, insistência, confiança. E, Senhor, pedimos que o Senhor cuide de nós nesta noite, que o Senhor nos transforme pela sua palavra e que nós possamos crer no Senhor de verdade, crer na sua palavra, que isso não seja apenas um livro de história, mas que isso, para nós, seja o livro da vida, que transforma os nossos corações, nos traz vida e vida em abundância. É o que nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus vos abençoe.